Vamos abrir as nossas Bíblias então no Salmo 126. Assim nos diz a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, nós devemos aproximar do Salmo 126, entendendo que o povo de Deus tinha estado sob a escravidão na Babilônia por muitas gerações. E os irmãos podem ver um pouco da tragédia quando lerem Lamentações. Os irmãos vão ver a dor, o sofrimento, o povo sendo levado por cadeias, foi-lhes negado a liberdade, o sofrimento, o luto, a dor, e particularmente esse povo foi despojado da sua dignidade. Um povo que viveu por muitos anos no cativeiro e ali eles eram condenados à pobreza. O quadro, nós temos na Bíblia um quadro vívido desse tempo, lá no Salmo 137, mostra para nós o retrato da alma de Israel, quando eles se encontram então lá na sarjeta, lá na prisão. E isso, irmãos, aconteceu porque esse povo desobedeceu a Deus. O povo abriu mão da obediência, da santificação, e Deus então, por disciplina, Deus então leva esse povo por um tempo para esse lugar, para a Babilônia. Então nós temos, irmãos, esse quadro de tragédia, quadro de sofrimento. E o Salmo 126, ele foi composto durante o regresso. Agora, o povo não era mais cativeiro, estava mais em cativeiro, não estava mais cativo. E esse é o contexto. O povo que saiu chorando, agora regressa sorrindo, cantando, celebrando o nome de Deus. Na semana passada nós falamos um pouco, irmãos, com base no Salmo 125, a questão do cetro. O versículo 3 do Salmo 125, dos ímpios não permanecendo sobre a sorte dos justos. De certa forma, trabalhamos a questão do sofrimento temporário, e o que nós temos, irmãos, no cativeiro é um tempo de sofrimento temporário. Deus coloca ali o propósito divino, o propósito, irmãos, exclusivo de cuidado para com o seu povo. Foi um tempo difícil, mas um tempo, irmãos, muito importante para a nação, e de repente nós não temos todas as respostas para os porquês. Por que Deus fez isso? Mas por certo nós podemos ver nas Escrituras que isso cumpriu um propósito. E Deus, irmãos, foi glorificado por essa circunstância. E eu queria nessa noite, com base nesse texto, então, aproximar, meus irmãos, do mesmo, sobre a ótica do tema, o Deus que muda
irmãos, as situações adversas. Porque se nós observarmos, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus mudando um quadro. E humanamente, assim falando, um quadro impossível de ser mudado. Por qualquer rei, por qualquer homem, por qualquer herói, humanamente impossível de ser mudado. Mas é exatamente isso que é narrado aqui no Salmo 126. Deus mudando uma situação muito complexa. E eu queria, irmãos, então, aproximar desses algumas lições para nós entendermos como Deus faz isso e por que Deus faz isso. Porque é possível que nós, agora, nesse momento, talvez enfrentemos também algo semelhante. Uma situação adversa, uma situação complicada, complexa, uma situação que nós olhamos assim, rapaz, não tem como eu sair dessa. E, irmãos, em cada salmo de Romagem nós encontramos um consolo, um conforto em áreas diferentes para a nossa vida. Então, os adoradores que subiam para Jerusalém, subiam com essa esperança, com essa expectativa. E sem dúvida também aqui, por ocasião dessas subidas, uma ocasião de muita alegria, porque eles estavam cantando algo que Deus já realizara na vida do seu povo. Não somente no tempo de Moisés, mas também num momento muito perto, irmãos, da origem desse salmo e também do momento de adoração, quando eles pegaram então vários salmos e cantavam ao Senhor em meio a uma subida até Jerusalém. Então, queridos, aproximemos desse texto com essa visão geral. Deus mudando, Deus restaurando o seu povo, Deus restaurando uma nação que estava oprimida, que estava cativa, que estava sofrendo, que estava, meus irmãos, vivendo dias horrendos. Nós podemos notar, por exemplo, final de Isaías, podemos ver Jeremias também falando desse quadro, o próprio Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então, mostram para nós um quadro difícil. E Deus, mesmo ali, Deus falando a esse povo, e Deus trabalhando no coração desse povo. Esse povo não deixou de ser o povo da aliança. Isso que é maravilhoso nós entendermos. Mesmo lá, no cativeiro, continuou sendo o povo de Deus, o povo da aliança. Então, notem, irmãos, algumas verdades sobre o que Deus fez, algumas verdades sobre esse Deus que nós servimos. Primeiro, irmãos, de modo geral, nós precisamos aproximar do Salmo 126, entendendo que esse Deus, o Deus que muda as situações adversas, Ele é a fonte suprema de todo o bem. É a partir dessa ótica que as pessoas devem se aproximar do Salmo 126. Deus como a fonte suprema de todo o bem, porque os versículos 1 e 2 mostram isso para nós. Ele começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aí nós veremos em seguida, irmãos, o resultado dessa transformação. Então é com essa ótica e com essa perspectiva que nós devemos aproximar desse salmo. E aqui nós salmo, irmãos, que nos exorta a gratidão a Deus. Quando lemos o Salmo 126, irmãos, o profeta que escreveu esse salmo, ele quer que nós entendamos que devemos agradecer a Deus por aquilo que Deus fez na vida do seu povo. E Deus fez algo extraordinário, algo singular. Meus irmãos, de forma que o retorno do exílio não é um acontecimento humano, e não podia ser mesmo algo realizado por um feito humano. Aqui é uma obra de Deus, poder extraordinário de Deus, manifestando, irmãos, o seu poder na vida da nação de Israel, no povo hebreu. E é exatamente com essa
irmãos, visão que nós aproximamos. O retorno, então, dessa terra, para essa terra, é uma dádiva primorosa de Deus. Quem já imaginou que esse tempo do sofrimento passaria? Haviam promessas, Deus prometendo, Deus dizendo quantos anos eles ficariam ali, mas de repente, meus irmãos, os anos passam e o tempo definido por Deus chega, e Deus agora liberta o seu povo do cativeiro. E o texto diz para nós que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Essa palavra, irmãos, restaurou no texto aqui, mostra para nós um quadro caótico sendo mudado, sendo transformado. A palavra significa transformar, restaurar ou converter, reviver, refrescar. Era exatamente esse evento que estava na alma daquele povo, na visão daquele povo. O ato extraordinário de Deus era algo sublime para eles. De certa forma, irmãos, uma palavra muito presente nos autismos, algo surreal. Não dava para imaginar que isso aconteceria, porque para eles, aquele momento, irmãos, talvez viria. O texto que nós temos aqui, essa palavra sorte, significa, meus irmãos, encontrar a vontade de Deus. Eu queria que nós voltássemos rapidamente para Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 2 a 5. Nós temos nessa palavra a sorte, Deus mudando a sorte. Aqui nós temos um termo de aliança. Então, não é simplesmente essa palavra no conceito hoje moderno. Fulano deu muita sorte na vida. A palavra sorte, ela tem uma implicação aqui, meus irmãos, de aliança com Deus. O povo encontrando a vontade de Deus, foi esse povo realizando a vontade de Deus. Vejam, por favor, capítulo 30 de Deuteronômio, versículos de 2 a 5. E assim diz a palavra de Deus: e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Versículo 3: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Versículo 4: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Aqui nós temos a implicação do cumprimento de uma promessa. Deus falou, e lá no Salmo 126 nós vemos a realização dessa promessa, o cumprimento. Deus cumprindo cabalmente aquilo que Ele havia prometido. E diz a palavra de Deus, o Salmo 126, versículo 1, que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele mudou o quadro. Povo que vivia as maldições, as disciplinas da lei, meus irmãos, agora esse povo retorna para Deus. E agora o contexto muda, a bênção chega, eles encontram realmente, irmãos, a vida deles se encontram a lei com a vontade de Deus aqui. Eles estão cumprindo os preceitos da lei. Esse é o sentimento de alguém que errou, agora a sorte desse alguém é mudada. Por quê? Porque ele encontrou com a vontade de Deus. E o texto continua, meus irmãos, nos mostrando. Agora o salmista ele usa a metáfora do sonho, que esse feito de Deus, a restauração, a transformação de Sião, da sorte de Sião, foi algo tão maravilhoso, tão notável, que ele diz: ficamos como quem sonha.
E aqui a palavra sonhar tem, irmãos, o sentido de expressa o caráter assustador do evento. É como se eles não estivessem acreditando no que estavam vendo. Tem um momento na nossa vida que a gente vive algo tão maravilhoso que a gente fala, me belisca aqui para ver se eu não estou sonhando. Algo tão maravilhoso na nossa vida, me belisca aqui, aperta aqui minha mão. Irmãos, esse era o sentimento deles. O texto diz que quando Deus fez isso, eles ficaram como quem sonha. E qualquer mente aqui, segundo Calvino, está tão diante de compreender este incomparável benefício divino, que o mero pensar nele nos arrebata com admiração, como se fosse um sonho e não uma realidade já ocorrida, não algo experimentado. Eles já estavam experimentando, mas é como se fosse um sonho. Meus irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus que muda situações adversas. E o texto não para aí, nesse primeiro momento. Olha Deus dando a esse povo bens, irmãos, a sorte mudando, a alegria voltando. Salmo 137 fala para nós que eles não tinham esperança, eles não queriam cantar ao Senhor, e agora eles estão adorando a Deus, eles estão celebrando o nome do Senhor. O resultado dessa restauração é algo maravilhoso. Bênçãos chegando até eles. E o texto diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Mesmo que eles quisessem, irmãos, parar, a alegria era algo tão transbordante na vida daqueles irmãos, do povo de Deus, dos hebreus, que eles estavam situados, não querendo mais ser tomados por outro sentimento senão a alegria. A alegria estava sendo agora novamente experimentada pelo povo de Deus. E aqui nós temos um júbilo extraordinário, irmãos. Possivelmente, se nós formos olhar para o Salmo 126, é difícil nós exemplificarmos, irmãos, algo nos nossos dias semelhante a esse evento. Deus transformando a nação de Israel. E o profeta narra para nós algo que ele estava vendo e algo que ele estava sentindo. A nossa boca se encheu de riso. Uma tradução desse versículo seria: agora a nossa boca ficará cheia e agora eles irão. Mudou o quadro. Deus faz algo maravilhoso, irmãos, extraordinário na vida do seu povo. Notem, queridos irmãos, que a alegria é um resultado de algo ou de um feito de Deus na vida desse povo. Eles não estavam alegres, eles estavam certos da disciplina, eles estavam certos que estavam ali porque eles mereciam estar naquele lugar. Mas agora Deus transforma o cenário, Deus transforma, irmãos, o tempo, Deus transforma o momento é outro. E agora esse povo que estava triste, esse povo agora é tomado por alegria. E a alegria é característica da peregrinação cristã. Nós precisamos experimentar isso nas nossas vidas. Nós não podemos pensar numa caminhada com Deus simplesmente, irmãos, só de experiências tristes. A alegria deve estar presente no nosso viver. E se nós observarmos Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, nós veremos que a alegria é uma exigência moral à vida dos cristãos. É uma exigência. Nós temos que ser pessoas alegres. Mas essa alegria, irmãos, que é narrada para nós aqui no texto, que é colocado aqui, é uma experiência, irmãos, diante do que Deus estava fazendo numa nação, um povo. Povo alegre. O povo agora celebrava o nome do Senhor.
Meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos esse salmo a partir desse pensamento. Deus, o nosso Deus, Ele, meus irmãos, é a fonte suprema de todo o bem. Tudo de bom que acontece nas nossas vidas vem dele. Por isso nós o adoramos, por isso nós o glorificamos. Tiago, lá em capítulo 1, versículo 17, texto que nós não podemos esquecer no ano. Nós não podemos abrir mão do que é falado nesse texto. Ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo de bom acontece porque Deus derrama sobre nós. Vem de Deus, o Eterno. Queridos, esse Deus que muda, meus irmãos, situações adversas. O texto fala desse Deus também. Outra verdade que nós temos nele é que Ele intervém de forma grandiosa na vida do seu povo. Os versículos, por favor. Versículo 2, a parte B, diz para nós, irmãos: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha Deus agindo de forma grandiosa. E notem, meus irmãos, que a experiência da restauração é narrada pelos ímpios, pelos povos de outras nações, pessoas que não temiam a Deus. O feito foi tão extraordinário, tão notável, tão, irmãos, maravilhoso, que pessoas de outras nações agora observavam o que Deus estava fazendo na nação de Israel, e esse povo estava dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A libertação do cativeiro foi algo, irmãos, extraordinário. E a conclusão das nações é: só Deus para fazer isso. O Senhor Deus tem feito grandes coisas por eles. Meus irmãos, que nós aproximemos desse texto com esse entendimento. Quando Deus restaura as nossas vidas, quando Deus intervém na nossa vida, pessoas começam a notar, a observar, pessoas que talvez nem conheçam a Deus. É a experiência da restauração, aquilo que vem de Deus, do Deus bondoso. Mas, irmãos, o curioso no texto é que não é somente as nações, os povos em volta que olham e observam, que concordam Deus, que a própria nação, a maioria da nação, está dizendo também, no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas não somente os outros percebem ou percebiam, mas a própria nação percebia e celebrava o nome do Senhor e adorava, irmãos, a restauração que estava sendo experimentada e sentida no meio do povo de Deus. Notem isso, irmãos. O Deus que nós servimos é esse Deus que faz isso, Ele intervém, Ele se apresenta, Ele se revela, Ele abençoa a sua igreja por obras da providência, com bênçãos maravilhosas. Não é simplesmente entendermos que Deus é a fonte de todo o bem, isso nós sabemos. Mas nós precisamos entender também que Ele intervém na nossa história, Ele nos socorre, Ele provê bênçãos. Irmãos, Ele está conosco, Ele está observando o que está acontecendo na vida do seu povo. É isso que nós precisamos imprimir nas nossas mentes nessa noite. Deus cuidando, Deus governando, Deus restaurando as nossas vidas.
E aí, irmãos, o versículo 4 aparece no texto, parece que o versículo 4 parece que há uma lacuna do tempo do primeiro movimento da reforma, da restauração, no versículo 1, quando diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, para o versículo 4. Mas se nós observarmos, irmãos, nós veremos que concluiremos que no versículo 4, o salmista está pedindo a Deus que termine a obra que ele começou. Ele está pedindo a Deus aqui para que Deus complete essa obra. E ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. A obra então não terminou. Nem todos na nação estavam, irmãos, por assim dizer, experimentando tudo isso aqui do Salmo 126. Por isso a necessidade dessa oração no texto. A maioria estava, mas alguns não. Um ou outro ainda desejando continuar na terra. Olhem, irmãos, o escritor Calvino diz nesse texto, ele diz assim, quando ele interpreta: alguns eram impedidos pelo medo de voltar, outros por indolência e falta de ânimo, ao contemplar os perigos tão próximos que os faziam compreender que não tinham poder de vencer. Estes preferiram antes permanecer entorpecidos em sua própria imundícia a enfrentar as dificuldades da jornada, ou se queriam as dificuldades da jornada. E o salmista está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Está pedindo para que Deus completasse, que os outros viessem, que os outros experimentassem, que os outros sentissem, meus irmãos, aquilo que de forma geral era experimentado no meio do povo de Deus: o avivamento, o despertamento, a grande restauração da parte do Senhor. Eu penso, irmãos, que não deve existir no meio do povo de Deus egoísmo, nem vaidade, nós experimentando coisas boas e outros não, e nós esquecemos desses, daqueles que têm medo, daqueles que, irmãos, temem o perigo, dos que desobedecem. A figura das torrentes do Negueb no texto, ela é uma figura importante, irmãos, porque aqui o salmista está pedindo chuva sobre as almas ressequidas. A comparação é algo semelhante, quando em determinado momento chuvas torrenciais chegavam num determinado lugar do Negueb, deserto, e a vazante irrompia por vários lugares, irmãos, aquela água descia, e onde a água descia, por onde aquela água corria, o deserto era transformado com vidas e com flores. Era rapidamente aquilo que era seco, sem vida, o ambiente, o quadro geográfico era transformado. Essa é a figura que ele deseja. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes. Continue, Senhor, fazendo em nós o que começaste, que outros sejam alcançados por essa chuva, por esse mover do Senhor, pela restauração que vem da Tua presença. Meus irmãos, nessa noite que nós entendamos a necessidade que nós temos que entender Deus intervindo nas nossas vidas. Existe um Deus, Criador de todas as coisas, que intervém na nossa história, que ouve as nossas orações, que, irmãos, abala a estrutura do mundo, que certamente abençoa a sua igreja quando essa igreja entende a sua necessidade de orar e se dobrar diante dele, e que nossa oração hoje seja algo semelhante. Continue, Senhor, restaurando a sorte de Sião, como as correntes
no Negueb. Continue, Senhor, restaurando a minha família. Continue, Senhor, restaurando o meu casamento. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos, nós fazermos. Deus tem poder de transformar, irmãos, ambientes desérticos em cenário de vida. Deus tem poder de mudar todas as esferas do nosso viver, todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos confiar em Deus. E tem hora que a gente não experimenta porque nós não oramos. Somos desobedientes. E deixamos, irmãos, de colher em nossas vidas as benesses de Deus, porque simplesmente nós não cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Terceiro lugar, meus irmãos, outra verdade que nós temos no texto é que esse Deus, Ele restaura a esperança. Ele restaura a esperança e a mantém viva. O texto diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu pergunto à igreja, quantas vezes, irmãos, nós não lemos esse texto? E em muitos momentos, quando nós aproximamos dessa conclusão do Salmo 126, é um momento de dor, de lágrimas mesmo. Porque nós encontramos nesse texto esperança. E o mesmo é narrado aqui, o mesmo foi colocado para, irmãos, imprimir na mente do leitor esperança mesmo, foi para isso. Esse é o sentido do texto. E nós, irmãos, povo de Deus, precisamos entender que esse Deus que muda todas as coisas, esse Deus que muda situações adversas, é o Deus que quer que nós vivamos com esperança nesse mundo. Mundo mau, mundo tenebroso. Ele mantém viva em nós a esperança, Ele restaura. Mas não é simplesmente um ato isolado de restauração, mas Ele restaura e Ele mantém a esperança do povo de Deus viva. E a esperança, irmãos, que nós temos em Cristo, ela não morre. E Ele diz aí que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A esperança, irmãos, deveria estar viva ou viva mesmo em meio à experiência da lágrima. Quando nós aproximamos do Salmo 126, dessa parte final, aqui o autor, irmãos, quer nos conduzir à seguinte lição: que nós precisamos encarar o futuro com confiança. Confiança em quê? Nas promessas de Deus. Firmes nas promessas de Deus. Eles saíram de uma forma e voltaram de outra. Tudo lhes fora tirado. Eles tinham que recomeçar novamente. E a palavra de Deus diz: olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, quando semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus filhos. É difícil, é começar, é muito difícil. As lembranças, as dores. Mas a palavra de Deus, irmãos, imprime esse sentimento de esperança em nossos corações, que é possível, mesmo diante das lágrimas, mesmo diante da dor, nós continuarmos crendo que o amanhã será o amanhã melhor, o amanhã será o amanhã de Deus. Deus está cuidando do nosso amanhã, mesmo onde o choro está presente. O Salmo 30, versículo 5 diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E nessa noite, irmãos, nós entendamos exatamente isso, que o nosso Deus é o Deus que muda as situações mais complexas.
adversas, situações de sofrimento, de dor. Eu queria concluir esse texto, irmãos, então, dizendo o seguinte, diante do quadro, do que é narrado aqui, nós precisamos adorar a Deus, porque como esse povo experimentou a libertação do cativeiro, nós também experimentamos um dia. E a nossa adoração a Deus hoje também não pode ser em sentimento de tristeza, aqui agora, cabeça baixa, curvado diante das circunstâncias, porque Deus um dia nos libertou do império das trevas através de Jesus Cristo. E a nossa boca também deve se encher de riso pelo que Cristo realizou em cada um de nós, porque Ele nos salvou, Ele nos livrou do cativeiro. Então seja grato a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus todos os dias e sirva a Deus com alegria. Seja aquela pessoa que faz as coisas para Deus com alegria, não com tristeza, mas com sentimento que perdura e que deve perdurar, irmãos e nós, de alegria. Nós também devemos aproximar desse texto, irmãos, e concluir que precisamos adorar a Deus, porque Deus, Ele continua agindo em nossas vidas com poder. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E nós devemos adorar. Nós devemos servir. O texto diz lá: grandes coisas fez o Senhor por eles, por Israel fez. Mas nós podemos dizer nessa noite também que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Deus, irmãos, intervém também nas nossas vidas. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Suas promessas não mudaram, continuam em Sua palavra. Com isso em mente, nós precisamos, irmãos, entender e orar que Deus faz grandes coisas. Querido visitante, você que está aqui hoje, entenda isso. Talvez na sua vida exista algo tão complicado de ser resolvido. A Bíblia fala de um Deus que por misericórdia Ele age em nós. E a expressão de amor, irmãos, do amor incondicional de Deus ao homem, foi revelado lá na cruz, quando Ele enviou o Seu Filho para morrer pelo pecador. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso, estamos alegres. E você, ao ler esse versículo, você entenda que Deus fez algo grandioso por você. O que foi? Ele entregou o Seu Filho para morrer na cruz, em seu lugar, para que não fôssemos, irmãos, uma eternidade sem Deus. Nós precisamos adorar a Deus, irmãos, porque Deus mantém a esperança viva em nossos corações. E eu fico impressionado, porque Deus envia o Seu Filho para morrer por nós na cruz, e Deus agora nos obriga, é exatamente isso. Ele nos obriga a viver com alegria. É uma exigência. Não tem que ficar alegre mesmo, ficar carrancudo, sisudo. Não, alegre. Irmãos, é um mandamento. Mas nós temos também a obrigação de vivermos com esperança. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha só, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. A esperança do crente é diferente, é uma viva esperança. Por isso, irmãos, os que com lágrimas comigo, com júbilo sem calma.
sem pensar andando, chorando, enquanto o Senhor voltará com vida, trazendo os seus peixes. Os irmãos podem depois observar o ministério de Paulo. Eu queria terminar lá em Atos capítulo 20. Ele fala que o ministério dele, lá em Éfeso, foi um ministério em lágrimas. Em lágrimas. Mas Paulo não saiu dali como fracassado. A igreja nasceu. A igreja cresceu. Deus levantou presbíteros. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, estou lembrando das tuas lágrimas. E Paulo diz para aquele jovem pastor: reavives o dom que há em ti. Reavives. Irmãos, é uma palavra semelhante à palavra que nós temos em Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a nossa saúde. Deus, nessa noite, venha reavivar os nossos corações, para que nós nos curvemos diante dele em gratidão e o amemos para o louvor da sua glória. Convido você a curvar a sua fronte e nós vamos orar ao Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Deus, nós te louvamos por esse momento, onde o Senhor, Deus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a preciosidade da tua lei. Nós temos aqui, Senhor, irmãos, famílias, que precisam, ó Deus, do agir do Senhor, da graça do Senhor, do consolo, do conforto. Nós queremos essa noite te adorar, porque a nossa caminhada, Senhor, até o final, na mesma nós experimentaremos muitas lágrimas. Até o fim da jornada nós choraremos, mas estamos certos de que receberemos das tuas mãos todo o bem necessário para enfrentarmos as lutas. Estamos certos, Senhor, de que também, para o louvor da tua glória, nós veremos a intervenção do Senhor nessa jornada, pela tua palavra, pelo consolo da igreja e pelo ombro estendido, ó Deus, em momentos difíceis. Estamos certos, ó Deus, que até o final nós, igreja do Senhor, choraremos, mas não nos faltará, Senhor, o consolo, a esperança. E nessa noite nós queremos te glorificar, Pai, te adorar pelo que o Senhor está fazendo em cada um de nós. Nos abençoe, Senhor, para que, ó Deus, nós saiamos nessa noite entendendo que o Senhor nos ama, que o Senhor nos comprou, que o Senhor nos libertou do império das trevas. Aquilo que era impossível, o Senhor realizou em nós, e nós estamos caminhando de glória em glória, Senhor. Nós nessa noite te adoramos pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e na vida do seu povo. Continue conosco, Senhor, nos abençoe, fortaleça os fracos, os desanimados, fortaleça os medrosos, fortaleça o Senhor, ó Deus, os tímidos, para que eles entendam, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas na vida da sua igreja.
Que não nos falte, Senhor Deus, a fé em nenhum momento. E que nós, ó Deus, creiamos que o Senhor governa todas as coisas conforme o beneplácito e sua vontade. Deus, dê ao teu povo uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana, ó Deus, ó Pai, de obediência ao Senhor e à tua lei, para que nós, ó Deus, expressemos gratidão desde o levantarmos até o dormirmos. Nós possamos agradecer ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo em nós. Pai, nós te adoramos em nome de Jesus, por Cristo Jesus, porque, Senhor, Ele fez com que as nossas, ó Deus, nossos lábios se enchessem de rios. Como é maravilhoso conhecê-lo, amá-lo. Que isso, ó Deus, seja a expressão sempre da nossa gratidão a Ele. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz em tua presença ainda. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti, meu amado irmão, e sobre todos os eleitos de Deus, espalhados por toda a superfície da terra.